Essa história aí do Rio de Vitória aí não é bem desse jeito não, tá, irmão? O temor, ele foi embora. As pessoas mentem no púlpito hoje, não tem medo de Deus matar, de cair para trás, não tem medo mais. Gente, olha, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando do Legacy, mais uma vez falando da Fonte de Vida, né? E isso aí é aquele tipo de coisa que quanto mais a gente faz, quanto mais vezes a gente está, mais agrega, mais nos abençoa. Tem sido um tempo precioso para mim, todas as vezes que eu vim aqui, responsável por gerar expectativa no meu coração, porque eu sei de todas as coisas boas que me aguardam, né? Estando aqui na Fonte, quer rever amigos, irmãos, usufruir de um prazer de comunhão muito gracioso no Senhor. Então, é sempre uma expectativa muito particular, e eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Delano, agradecer ao pastor Cristiano, aos tantos amigos que Deus tem me dado aqui, a liderança do Legacy, né, pela oportunidade de abrir esse espacinho aí na agenda de vocês para a gente poder estar junto, e é um privilégio de verdade. Já praticamente desde o início de que começamos a construir a ideia de estar hoje aqui, eu lembrei-me de uma palavra e, desde já, e confesso que não é algo assim tão habitual, normalmente o meu coração aquece para uma mensagem já nas horas finais que antecedem a ministração, sempre foi assim minha vida inteira, mas eu já há um tempinho estou pensando e inclinado a falar sobre esse texto com vocês. Por favor, vamos ler segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, capítulo 14, versículo 25. Capítulo 14, vamos ficar de pé. Só puxou a fila aqui na frente, né? Aí não tem. Capítulo 14, versículo 25. Quem achou, diga bem forte aí. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito, não havia, porém, em todo o Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava sua cabeça, e sucedia que, no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Amém? Podem sentar-se, por favor. Absalão é um dos vilões mais populares das Sagradas Escrituras. Um homem com uma capacidade devastadora, literalmente. Absalão devastou a estrutura familiar da casa de seu pai, devastou o reino, não em caráter definitivo, mas em caráter temporário. Absalão usou toda a sua capacidade, instrumentalidade de uma maneira devastadora. E esse, claro, é um aspecto da vida de Absalão. Mas uma coisa é ser vilão sendo filho de Anak, né? Uma coisa é ser vilão sendo lá do pessoal dos gigantes. Uma coisa é ser vilão tendo nascido como vilão, pelo menos dentro da estrutura de o que a gente entende como mocinho, que a gente entende como bandido dentro da Bíblia Sagrada. Então, uma coisa é ser vilão tendo nascido no lugar propenso a ser vilão, com estrutura propensa a ser um vilão. Uma outra coisa é desenvolver-se como um vilão, tendo nascido numa estrutura que proporcionava exatamente o contrário disso. Então, o que mais surpreende em Absalão não é apenas aquilo que ele era, mas o fato dele ter se tornado aquilo, tendo podido ter se tornado uma coisa completamente diferente. Porque quem ele era? Filho de Davi. Onde ele nasceu? Em Jerusalém. Dentro de que contexto? No contexto de ser ensinado, de ser doutrinado,
de ser conduzido na lei de Deus o tempo inteiro. Ele não tinha um pai iníquo, como teve, por exemplo, Ezequias. Ezequias foi um baita de um rei, um grande homem, teve como pai um dos piores reis da história da nação de Judá, Acais. Então, ele não teve que lutar contra esse tipo de coisa. Não teve que lutar contra uma referência negativa. Óbvio que Davi teve seus deslizes, um em particular, que é claro que gerou um grande problema na sua família, mas ainda assim isso é muito diferente de ter uma pessoa ímpia dentro da sua casa como sua referência paternal, como foi o caso de tantos personagens da Bíblia, e não era o caso de Absalão. Absalão foi um grande perdedor, diga comigo, perdedor. Perdeu na vida, na família, no reino, na espiritualidade, na ética, na moral. Foi um perdedor em todas as faces possíveis da sua existência. Mas o que é interessante é que ele tinha tudo para ser um vencedor. E tendo tudo para ser um vencedor, acabou sendo um perdedor. E por que isso aconteceu? É isso que eu queria mostrar para você, porque a verdade é que vida e morte, bênção e maldição, vitória e derrota, estão bem aí diante de nós. E são exatamente as nossas escolhas, desde algumas mais simples até outras mais claramente complexas, decisivas, definitivas, que vão construir esse caminho, que vão fazer de nós os príncipes vencedores ou os príncipes perdedores. E eu quero expor justamente isso para vocês esta manhã, na fé de que essa palavra nos confronte, nos alimente, desarticule algumas ideias que já estavam montadas na nossa cabeça, né? E construa em nós novas ideias, novos valores, para que tudo aquilo que o nosso adversário quer, ou seja, que nós sejamos traidores do nosso futuro, que nós contribuamos contra a estrada que Deus gostaria que nós percorrêssemos, que nós sejamos agentes devastadores na nossa família, no nosso ministério, que tudo isso caia por terra nessa manhã e que eu e você possamos seguir para ser os príncipes que o rei espera. Quem pode dizer graças a Deus por isso essa manhã? Li um primeiro versículo com vocês, que ele aparentemente é um versículo que se destina a falar de um aspecto meramente físico de Absalão. Mas ele excede em muito isso, se você observar alguns detalhes importantes. Primeiro, olhe só, eu quero recapitular algumas coisas. Olhe isso. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Não havia defeito nele, diz as Escrituras, da cabeça aos pés. Ou seja, o cara dava raiva na gente, né? Aquele cara de você olhar e dizer assim, miserável, o que é isso? Que palhaçada é essa? A pessoa precisava essa afronta, né? Aquele cara que chega perto de você, você está ali com a sua esposa e tal, você fica desconfortável, você dá vontade de dizer, desgraçado, sai daqui, que as comparações começam a ser estabelecidas e há um constrangimento no ar, aleluia. Então, Absalão era esse cara, né? Está gravando não, né? Não, deixa eu falar um negócio, não vou falar. Absalão era esse cara. Absalão era esse cara, entendeu? E ele não tinha defeito nele nenhum. Então, ele atendia a padrões estéticos que, inclusive, hoje em dia, estão muito mais em alta do que, sem dúvida alguma, eram nesse tempo. E ele atendia esses padrões estéticos de uma maneira estarrecedora. A Bíblia diz que o cara não tinha defeito nenhum, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora, essa é uma verdade muito simples que eu quero colocar aqui, mas é uma verdade importante. Quando essa avaliação está sendo feita, ou seja, de que não havia defeito nele, da cabeça aos pés, essa avaliação está sendo feita sobre que aspecto? Sobre um aspecto físico. Agora, se observar do aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto espiritual, Absalão apresentava a mesma lisura, sim ou não? Não. Absalão era indefectível do mesmo jeito que era no seu corpo, era no seu caráter, sim ou não? Não, claro que não. Esse é um grande primeiro problema que a gente já esbarra na vida de Absalão. Nem de longe ele conseguia ser internamente aquilo que ele se apresentava externamente. Ele construiu de verdade um padrão estético elevadíssimo, a ponto de não ter quem não celebrasse a sua beleza. É isso que o texto sugere. A beleza dele era celebrada.
Aonde ele passava, as pessoas celebravam a beleza dele, celebravam a formosura dele, era notável o que ele tinha para apresentar. Mas você nunca vai ver alguém dizendo, Absalão é um homem de caráter, vamos aplaudir. Absalão é um homem de moral ilibada, vamos aplaudir. Ou seja, aquilo que era enaltecido sobre ele, foi aquilo que ele conseguiu construir como casca, mas o seu conteúdo, a sua essência, nunca foram dignos de aplauso nenhum. Esse é um primeiro aspecto. Agora, veja só como, quando a Bíblia foi falar da vasta e famosíssima cabeleira de Absalão, e esse é um assunto delicado para se pregar nessa igreja. Eu sei disso, existe toda uma questão, eu já vi... Eu sei que eu estou sob risco de condenar meu ministério a ser vetado nessa casa, mas ainda assim, eu preciso colocar isso aqui. Agora não, sério, gente, é muito sério. Olhe isso aqui como está escrito. Eu li de um jeito já um pouquinho mais detalhado alguns pontos. E eu vou ler de novo, dando ênfase a justamente o que eu quero explorar. Olhe isso aqui e veja se sua mente já não vai começar a abrir para você chegar, não apenas a ler a respeito de uma questão habitual, como era o hábito de Absalão, a rotina de Absalão. Não é sobre isso. Olhe como isso aqui vai revelar para nós muito a respeito não da rotina de Absalão, mas a respeito dos padrões morais e éticos de Absalão. Olha o que está escrito aqui. E quando tosquiava a sua cabeça, ou seja, quando ele cortava o cabelo, e sucedia que, no fim de cada ano, diga comigo, no fim de cada ano, cortava. Aí está escrito assim, ó, porque pesava muito. Repita, porque pesava muito. Agora, olha o detalhe, vírgula, por isso cortava. Então, vamos lá, olha o que a Bíblia está colocando. Primeiro, ele estabeleceu uma periodicidade para poder cortar o seu cabelo. Qual era a periodicidade? Uma vez por ano. Sempre ao fim do ano. Agora, por que isso? Porque diz a Bíblia, muito lhe pesava. Aí diz a Bíblia, por isso cortava. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que ele estabelecia um período, sempre no fim de cada ano. Ele só decidia se livrar daquele peso, já comecei a pregar. Ele decidia se livrar daquele peso sempre no fim de cada ano. Por isso, por quê? Porque o peso tornava-se insuportável. Então, quando o peso tornava-se insuportável, aí ele dizia, tenho que cortar. Mas a pergunta é, o peso só começava a incomodar no fim do ano, sim ou não? Mas ele arrastava o peso em prol de uma coisa que Salomão já havia dito, que rege relações, permeia vaidade. Então aqui, meus irmãos, é que começa a grande radiografia bíblica a respeito da moral, da ética e dos valores de Absalão. Quando a Bíblia expõe para nós um homem que, em prol da sua vaidade pessoal, é capaz de tolerar seus pesos e desconfortos. É quando a Bíblia fala para nós de alguém que é capaz de, em prol da sua vaidade pessoal, em prol da ostentação e manutenção de um padrão que foi estabelecido e pelo qual ele já é reconhecido, ele pagará o peso do desconforto. Ele preferirá estar desconfortável, administrando um peso incômodo que vai lhe tirar noite de sono tranquila, sim ou não? Vai prejudicar a sua mobilidade, sim ou não? Vai prejudicar suas relações sociais, sim ou não? Mas só que ele tem um padrão a atender. Ele vendeu uma imagem e está pagando caro para mantê-la. Então, em detrimento do seu conforto e liberdade, ele vai manter a imagem que ele ostenta para a sociedade. Eu não sei se alguém já está com vontade de ir embora, mas não vai sair ninguém nessa manhã de sábado, porque Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Existem
pesos que já se constituem num problema, num desconforto para você, sua família, sua casa, seu ministério, e talvez você não resolveu isso até agora, você está deixando isso para o fim do ano, para depois do carnaval, pela razão simples que você sabe o quanto isso pode tocar na imagem que as pessoas têm sobre você, pode mexer na ideia que alguém tem sobre você, mas você não contava com essa manhã de sábado, onde Deus me traria esse lugar para te dizer: hoje vai ficar tudo no altar. Até que ponto alguém, em prol de manter aquela imagem que alguém construiu sobre você, aquela imagem, porque eu penso em Absalão, eu não posso cortar, mas está incômodo, mas não posso mexer com isso agora, está me atrapalhando, mas eu não posso entrar nesse assunto. Por quê? Porque eu preciso das palmas. Eu sou alimentado pelos elogios de alguém que tem uma aparência irretocável. Então, se eu mexer nisso aqui, e essa aparência for comprometida, então eu não vou receber mais a chuva de elogios na esquina, não vou ser mais aplaudido do outro lado. Então, Absalão vai comprometer a funcionalidade em nome da vaidade, vai comprometer a mobilidade em nome da vaidade, vai comprometer a espiritualidade em nome da vaidade. Você não tem ideia até que ponto alguém é capaz de chegar para não tocar numa imagem que construiu ao longo de muito tempo. Ele prefere sangrar debaixo de uma armadura, ele prefere perder noites de sono a não abrir seu coração, a não dizer como estão as coisas, como está a vida, como está a família, como está o ministério. Mas essa casa não é uma casa de hipócritas, essa casa é uma casa de servos. Aleluia. Servos. Essa casa não é uma casa de pessoas que levam as coisas, custe o que custar. Essa casa não é uma casa de pessoas que vão sangrar silenciosamente para não quebrar a imagem do homem de Deus, do profeta. Essa casa não. Por mais que em algum lugar onde você tenha estado um tempo da sua vida, por mais que coisas que você tenha visto ou ouvido tenham desenvolvido em você esse tipo de mentalidade. Não, mas isso é renúncia. Não, mas será que de fato isso é renúncia ou isso não é sua vaidade de não querer chamar seu líder e dizer: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, mas eu sou assim, pastor, eu prefiro chorar calado, eu prefiro sangrar calado, pois eu conheço muita gente que chorou calado, sangrou calado e morreu calado. Mas antes disto tudo, Deus os reúne aqui nessa graciosa manhã para nos dizer: livre-se do peso o quanto antes. Eu queria que você estendesse a mão sobre alguém do seu lado e dissesse para ele: essa manhã de sábado é manhã de livrar-se de alguns pesos. Diga para ele: alguns assuntos precisarão ser tratados. Diga: alguns temas precisarão ser tratados. Algumas conversas precisarão ser feitas. Algumas verdades precisarão vir à tona. Mas o Espírito de Deus, que trabalha na verdade com verdade, vai te ajudar em tudo. Aleluia. No fim do ano, quando o peso se tornar insuportável, no fim do ano, quando aí eu realmente não tiver mais escolha alguma, quando for isso, ou talvez nem mais conseguir tirar a cabeça do travesseiro, quando for cortar, ou talvez nem mais conseguir sair para me socializar, aí então eu vou fazer. Mas depois de ter acumulado muitos meses, semanas de prejuízos, desconfortos, desequilíbrio, com a cabeça pendendo para onde ela quer e não para onde eu quero, sem controle de ações, sem gerenciamento da minha própria conduta, dando alguns vexames, passando algumas vergonhas e fazendo outros passarem também. Aí eu vou me livrar desse peso. Não. Você vai livrar-se desse peso hoje aqui. Porque talvez aquilo que faltava para alguém que está me ouvindo nesta manhã era justamente um lugar e um convívio onde você se sentisse
confortável para isso. Sabe, talvez alguém que está me ouvindo aqui essa manhã pertence a meios aonde os padrões são tão elevados, aonde você nem sequer jamais ousou abrir a boca para confessar uma falha, para dizer que você não é tão bom, ou tão habilidoso, ou tão correto nisso ou naquilo, porque existe uma régua tão alta, um parâmetro tão alto, que você teme até dizer a verdade de quem você é. Então, para você parecer menos custoso até hoje, você administrar uma imagem, não fique chateado comigo, um pouco fraudulenta, do que você dizer a verdade de quem você é, porque você sabe que pode ser rechaçado, repelido, reprimido, porque lá a régua é muito alta, todo mundo é muito bom, todo mundo está com muita grana, todo mundo está dando certo todo dia, pelo menos isso é o que eles dizem, Só que Deus me trouxe para dizer, você está numa casa de misericórdia, não, você não está aqui perfeito do alto da cabeça, a planta dos pés, por dentro e por fora, só tem um, o Nazareno, só ele. Aqui você convive com gente que também já quebrou, já levantou, se arrebentou, Deus colocou de pé. Aqui você convive com gente que já teve à beira do divórcio, já até se divorciou, Jesus restaurou, colocou tudo no lugar. Aqui você não está numa comunidade de perfeitos, você está numa comunidade de aperfeiçoados, oh glória. Então é isso talvez que você precisava, sentir-se num lugar onde as pessoas não vão, imediatamente após você expor uma verdade sobre o seu coração, sobre sua vida, elas vão imediatamente após isso começar a apontar o dedo para você, porque aqui todos nós somos sabedores das nossas dores, das nossas falhas, e a nossa ideia aqui é que a gente construa, todos nós juntos, uma vida que glorifique, que agrade o nome daquele que nos amou. Quem pode dizer amém na manhã deste dia? Quem está por aí, diga alguma coisa. Olha aí, o salão não era padrão. Por isso deu tudo errado. Escute uma coisa. Quando nós vamos olhar a história de Absalão, você que já leu o texto, que conhece um pouquinho o texto, você sabe que o que vai acontecer é que Absalão vai se rebelar contra Davi, seu pai. A Bíblia chega a dizer que ele vai para a entrada da cidade, ele começa a articular, pessoa a pessoa, ele começa a dizer para as pessoas coisas do tipo, você veio para uma audiência com o rei, mas o rei está muito ocupado, ele não é mais aquele, mas fica tranquilo, cara, estou aqui, posso te dar uma atenção, vagabundo, né? Posso te dar uma atenção, o rei, você sabe que o rei mudou, né? Depois que ele cresceu, deu uma mudada aí, mas eu não, cara, estou aqui, estou contigo, sacana, né? E é construindo aquela teia, ganhava o coração de 1, 2, 3, uma família, 2 famílias, e ali ele foi minando a autoridade, o amor das pessoas por Davi, e foi começando a mexer nas coisas. Só que antes disso tudo acontecer, Absalão tinha um grande desafio. Quem me ouve, diga amém. Porque o que tinha acontecido? Ele tinha matado um irmão dele. Você vê como é que ele era um cara muito gente boa, né? Ele tinha matado um irmão dele. E aí, como ele fez isso, o pai dele foi e colocou ele no exílio. E ele viveu exilado durante um bom tempo. E aí teve uma hora que ele começou a articular a sua reaproximação de Jerusalém. Consequentemente, sua reaproximação do palácio, para que então ele pudesse dar prosseguimento ao seu plano de usurpar o trono do seu pai. Só que ele estava muito longe, precisava chegar para perto. E para chegar para perto, um cara era fundamental para fazer essa ponte. O nome dele era Joabe. Joabe era um cara para fazer a ponte entre Absalão, que estava exilado, e Davi. Então, para poder fazer essa ponte, Absalão, que a essa altura já tinha conseguido se aproximar um pouco, porém, não tanto quanto gostaria ainda, ele vai fazer uma coisa, muita atenção, ele vai mandar mensageiros dele, servos dele, porque ele era um príncipe, tinha seus servos dele, até Joabe, com a proposta simples, uma reunião. Essa proposta é simples, sim ou não? Sim. Só que quando os caras chegaram lá, disseram, Joabe, o príncipe Absalão gostaria de uma reunião com você. Joabe falou assim, volte lá e diga para ele que eu não vou. E aí, meu irmão, aquilo que poderia ser uma coisa totalmente normal, ou seja, você requer uma reunião com uma pessoa.
esta pessoa vai e diz para você que não vai nesta reunião. Pode parecer muito normal, porque a contrariedade pode parecer um processo normal da vida, dependendo do nível de arrogância da pessoa. A contrariedade pode parecer um processo normal da vida, dependendo do nível de soberba do cara. Ser contrariado, você e eu já sabemos que é uma coisa inerente à nossa existência. Nem sempre todo mundo vai dizer para você, sim, ok, estou lá. Nem sempre as pessoas vão atender prontamente ou positivamente aquilo que você quer. Vão haver momentos onde você vai propor uma coisa e alguém vai dizer, não achei legal. Você vai propor uma coisa e alguém vai dizer, não quero isso. Você vai propor um dia e hora, a pessoa vai dizer, não, acho melhor tal dia e tal hora. E essas contrariedades na vida, elas são normais, sim ou não? Mas Absalão achou normal? Não, porque ele tinha total aversão à contrariedade. E um dos grandes problemas que desencadearam todo o desastre na vida de Absalão, pode acreditar, está nisso. A dificuldade que ele tem de ser contrariado. E mais, a disposição que ele apresenta de retaliar quando é contrariado. Porque são dois problemas. O primeiro é o cara achar um absurdo que as coisas não se movimentem da maneira como ele queria. Ponto 1. Ponto número 2, a capacidade que ele tem de prejudicar, retaliar pessoas ao redor dele, simplesmente porque as coisas não aconteceram como ele gostaria. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que você já sabe, só vim te lembrar. Nem sempre as coisas vão suceder da forma como você gostaria. Não é comigo, não é com você, não é com ninguém. Isso não tem nada a ver, com quem você é, com o seu nome, de onde você veio. Não existe uma escala, não existe um momento, não existe alguém que esteja numa posição da vida onde todas as coisas cooperam, todas as coisas acontecem. Não é, pastor, mas a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, eu estou falando sobre você. Estou falando até o não. Exato. Até o não. Até aquilo que não acontece do jeito que você gostaria. E quando a minha gestão sobre essas contrariedades é uma gestão ruim, eu vou dar de cara com muita porta. Quando a minha gestão sobre essas contrariedades ela é desastrosa, eu vou acabar prejudicando muita gente e vou me prejudicar no final. Quando a minha gestão sobre contrariedade ela é ruim, eu vou fazer muito escândalo e vou prestar muito papelão. Quando alguém não sabe lidar com contrariedade, isso fica estampado na testa dele. E vou te dizer uma coisa, é ridículo. É ridículo quando um cara já é conhecido nos círculos sociais que ele frequenta, dentro da família dele, como um cara que não pode ser contrariado, porque isso não é sobre autoridade, isso é sobre ser mimado. Não saber lidar com autoridade, não saber lidar com contrariedade, não diz respeito à sua autoridade, diz respeito ao quanto você foi conduzido pela vida a pensar que tudo sempre aconteceria como você queria, mas chega uma hora que a gente descobre que não é assim, e quanto mais cedo a gente descobre, menos a gente sofre. O Absalão olhou para os caras e disse assim, volta lá, porque eu acho que ele não entendeu não, tem hora que a gente faz essas coisas, né? Não, volta lá, fala com ele de novo, que eu acho que ele não entendeu. Fala para ele que eu, Absalão, o príncipe, eu quero uma reunião com ele, acho que ele não entendeu. Não, pode voltar lá, sem dúvida foi isso, ele não entendeu. Voltaram os caras. Joabe, o chefe mandou a gente voltar, porque talvez o senhor não tivesse entendido. Eu entendi sim, volte para lá e diga para ele que eu não vou. O problema do bicudo é quando ele acha um que é mais bicudo do que ele. O problema do cara que é tupetudo é quando ele acha um que é mais tupetudo que ele. E o Joabe, irmão, era mais tupetudo que o Absalão. Ele quer, mas eu não quero. Ele marcou, mas eu não vou. Ele quer conversar, mas eu não tenho nada para falar com ele. Ele quer assinar, só que eu ainda estou pensando. E agora? Absalão disse, o quê? Não. Essa parada não vai ficar desse jeito, não. Olhe o que diz a Bíblia, eu conto a história para você que Absalão fez. Absalão mandou incendiar um campo de Joabe, pasmem os senhores, que estava em ponto de colheita. Você ouviu o que eu falei?
significa que Absalão conscientemente sabia que o cara esperou meses, talvez anos, após ter semeado naquele campo, para chegar a um estado de colheita. E sem pestanejar, ele mandou destruir a propriedade do cara. Ele mandou queimar a propriedade do cara, só porque o cara não fez o que ele queria. Estes incendiários de campos, eu vou, hein? Esses incendiários de campos, esses incendiários de vidas, esses incendiários de condutas, esses incendiários de testemunhos não têm lugar no meio do povo de Deus. Deus me trouxe para dizer uma coisa para você: refreie seus impulsos vingativos. Você é filho, refreie seus impulsos retaliadores. Você é príncipe, você não é um descontrolado com a sua própria autoridade. Você tem o Espírito Santo da promessa sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui esta manhã para lhe dizer isso no Senhor, no amor e no Senhor. Isso não é papel de crente. A retaliação e o espírito vingativo não são papel de crente. O Senhor diz: minha é a vingança. Esse atributo me pertence, não pertence a ninguém, porque o Senhor sabe fazer com correção e lisura e justiça, mas a gente não sabe, a gente se perde, se enrola, porque a justiça de Deus é reta, mas a nossa é como trapo imundo. A gente acha que pode pagar na mesma moeda, pode dar uma lição para o A ou para o B, mas no exercício disso, a gente acaba machucando os outros, se machucando, prejudicando, extrapolando leis, burlando regras, porque justo é o Senhor. Então, se alguém te contrariou, se alguém te prejudicou até, coloca na mão daquele que sabe fazer de um jeito perfeito. Eu sei que você sabe da capacidade que as pessoas estão demonstrando cada vez mais, de prejudicar alguém sem pena. Você pensa que Absalão, ele considerou que sementes foram lançadas naquele terreno, gente trabalhou ali, gente teve expectativa por semanas, meses ou anos, até que o terreno ficasse pronto, até que as sementes ficassem prontas, até que a propriedade estivesse em tempo de colheita. Você acha que ele pensou em tudo isso? Que um dos grandes traços daquela pessoa que adota o comportamento de retalhar, de prejudicar, é que ela nunca considera que o prejuízo que ela está dando para alguém é muito maior do que queimar. Não está queimando só um milharal, só um campo de cevada, seja lá o que for. Está queimando o sonho de alguém, o trabalho de alguém, o empenho de alguém, a vida de alguém, a família de alguém, a casa de alguém. Veja, meu irmão, Absalão tinha poder, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha pessoas que o serviam, sim ou não? Ele tinha o poder do fogo, sim ou não? Então não é sobre o poder que você tem, é sobre o uso que você faz. Você lembra quando os discípulos se aproximaram do Senhor e disseram: Senhor, a gente pregou numa cidade aí, o pessoal não estava muito atento não, lá em Samaria, mas eu tive uma ideia aqui, a gente podia fazer o seguinte: a gente podia pedir para vir fogo do céu, igual Elias fez. A gente já leu isso na Bíblia, Senhor. Elias aí mandava fogo do céu, queimava todo mundo, sim ou não? Mas é curioso que esses mesmos homens, esses mesmos discípulos que se mostraram com tanta disposição para exercer autoridade, para torrar, para incendiar quem não ouviu a mensagem, tomaram uma canseira de um endemoniado e não conseguiram expulsar. Não vai embora não, fique aí. Porque já que eles estão com esse controle todo sobre o fogo do céu, é melhor pelo menos mirar o fogo na pessoa certa. É melhor então incendiar o capeta do que incendiar os incrédulos que não querem ouvir a mensagem. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós somos munidos de um fogo, de uma autoridade, de uma capacidade. Eu sei que tem gente aqui que, se pegar um telefone hoje, faz uma ligação, consegue mexer com muita coisa nessa cidade. Sei que tem gente aqui que, se fizer uma ligação em 30 minutos, você consegue. Você já viu pessoas assim, que elas se articulam com muita velocidade? Elas mexem em muita coisa com muita rapidez. Então não é sobre o poder que você tem, é sobre o uso que você faz. Deus me trouxe aqui para dizer assim, por que uma das coisas que a Bíblia diz, uma das razões que a Bíblia apresenta, pela qual Deus é temido, é uma razão muito curiosa. Diz a Bíblia: Deus é temido porque dele é o perdão.
Você fingiu que foi embora, que essa coisa não é o que você queria ouvir. Você queria ouvir eu dizer assim, mata, estrangula, regaça, rebenta, destrói, mói. Não, mas Deus é temido também porque dele é o perdão. Porque o perdão é uma arma mais poderosa do que o fogo que incendeia a seara de quem me contrariou. Alguém está me ouvindo na manhã desse dia ainda? Agora eu apresento um detalhe importante sobre isso aqui. Você sabe ponto de referência, quando você quer mandar a pessoa até um lugar, ela não sabe exatamente como chegar, aí você dá um ponto de referência. Quando Absalão mandou os servos dele irem até o campo de Joabe para queimar, Absalão deu uma referência, pastor Elano. Olha a referência. Vou montar a cena. Absalão olhando, ó, vocês vão lá, taquem fogo no campo do Joabe, incendeia tudo, não deixa nada. Aí os caras disseram, campo do Joabe. Meu senhor me perdoa que eu não estou lembrando onde fica. Está na Bíblia, essa parte agora está. Aí Absalão vai dar uma referência. O campo do Joabe pegado ao meu. Ou seja, o campo do Joabe é do lado do meu. A gente é vizinho. E a pergunta é, fogo respeita a cerca? Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você tem alguma dúvida que ao ordenar a queima do campo de Joabe, Absalão também acabou incendiando o seu? Você não tem ideia da quantidade de vezes que enquanto a gente decide por fazer o mal contra alguém, o fogo está passando a cerca e vai acabar pegando o seu também. Quanta gente acabou apanhando quando o que ele queria era bater? Alguém está aí? Quanta gente acabou se prejudicando quando a intenção original dele era prejudicar. Mas no exercício de prejudicar alguém, eu me prejudico. No exercício de dar cabo a alguma coisa na vida de alguém, eu também dou cabo às minhas. É por isso que a melhor arma é a ponderação, a concentração. A melhor arma é o equilíbrio. Eu não vou sair por aí jogando fogo em qualquer coisa, porque eu sei que no exercício do prejuízo dos outros, eu também posso me prejudicar. Eu vou ficar guardado no Senhor, esperando o tempo de Deus, e vou me movimentar com inteligência e assertividade. Quem me ouve na manhã desse sábado? Escute, eu já não demoro muito. Quando Absalão decidiu, isso aqui é maravilhoso, quando ele decidiu se aproximar de Davi, continuar tentando se aproximar, ele fez uma coisa muito, muito interessante. Qual? Diz a Bíblia, não sou eu, diz a Bíblia, que Absalão disse para Davi que ele precisava pagar um voto. Precisava pagar um. Então assim, pai, me libera para sair daqui de onde eu estou preso, onde eu estou exilado. Eu preciso me aproximar de Jerusalém, preciso dar alguns passos para lá, mas não é porque eu quero, é porque eu tenho um voto para pagar. Só que a pergunta é, isso era verdade ou mentira? A aproximação que Absalão queria fazer era espiritual ou era para atender sua vontade, seu desejo de usurpar o reino do seu pai? Alternativa 1 ou 2? Então o que Absalão fez? Como ele não tinha coragem de dizer a intenção real pela qual ele queria fazer aquela movimentação, ele espiritualizou aquela movimentação. Se tem uma característica muito comum nas pessoas malignas e fracas, é que elas sempre travestem de espiritualidade as suas movimentações vaidosas e egoístas. Eu quero chegar ali, por quê? Porque eu sou vaidoso, mas só que eu vou dizer que vou chegar ali porque Deus mandou. Não, não vai embora não, fique aí. Eu vou chegar ali, por quê? Porque eu tenho projeções e pretensões, eu tenho. Só que eu não tenho coragem de chegar para você e dizer assim, irmão, eu vou chegar lá porque é o seguinte, eu acho que sou melhor do que todo mundo que está lá. Então eu não vou ficar aqui nessa posição aqui, porque eu acho que tenho mais do que todo mundo que está lá. Então eu vou lá porque eu acho que sou melhor. Não, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, o Senhor me apareceu em sonhos. E Ele me disse que precisava estar ali no meio de vocês para auxiliá-los. Mentira. Eu estou chegando ali porque eu sinto que quem está ali sabe menos ou pode menos do que eu, então eu não vou ficar aqui nessa posição diminuída, sendo eu quem eu sou, tendo eu o que eu tenho, podendo eu o que eu posso. Então eu vou ascender até aquela posição, eu vou ascender até aquele lugar, porque eu acho que quem está ali pode ou tem menos do que eu. Se tem uma coisa fraca e covarde, e eu já vi isso muitas vezes, você deve ter visto uma pá de vezes também, é quando as pessoas não têm coragem de dizer por que elas estão se movimentando. Aí elas vão querer colocar
colocar na conta de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se gente de carne e osso como nós, a gente já não suporta que alguém use nosso nome sem a nossa autorização. Você quer ver um cara, você quer ver o cara, você me deixar brabo, e alguém me dizer assim, fiz isso. Por quê? Não, fulano falou que você pediu. Eu falei, eu? Não, fulano falou que você estava ciente. Eu? Fulano falou que você mandou. Eu? Rapaz, usar o nosso nome sem a nossa autorização é um negócio que deixa a gente chateado, sim ou não? Porque alguém sabe o peso que seu nome tem, aí usa seu nome para legitimar a coisa, né? Para ver se a coisa fica bonita, fica possível, fica viável. Você não tem noção do tanto de besteira que gente já fez em nome de Deus, para ver se embelezava a podridão do que queria fazer. Você não tem ideia da quantidade de vezes que gente já usou o nome de Deus para poder ver se trazia nobreza para certas movimentações que tinham natureza escusa, natureza ímpia, natureza vaidosa, natureza egocêntrica. Então Deus me trouxe aqui para dizer, não quer ser um perdedor, não use meu nome indevidamente. Não quer ser um perdedor, então no mínimo, se você quer fazer por você, abra a boca e diga, estou fazendo porque eu quero fazer, não me bote no meio disso. Se você acha que tem que estar lá porque você é melhor, então diga assim, eu estou indo aí porque eu acho que eu sou melhor. Agora, não coloque Deus nisso. Não traga assuntos supostamente espirituais, aonde tudo que está em questão é minha vontade, sou eu que acho que tem que ir, eu que acho que tem que fazer. Agora, quando Deus disser de verdade, e eu não descreio de jeito nenhum de que Ele fala, Ele fala, orienta, manda ir, manda voltar, manda parar, manda acelerar. Quando Ele falar mesmo, irmão, aí você vai no nome dEle, se respalda nele, acredita nele, porque o que Ele fala, Ele assina, e eu tenho certeza, creio e libero na autoridade do nome de Jesus, tem muita ordem legítima de Deus sendo liberada sobre nós. Muitos de nós aqui vamos nos movimentar debaixo de uma palavra. Enquanto alguém está fazendo o que quer no nome do Senhor, nós vamos fazer o que Ele quer no nome dEle. Quem pode dizer amém esta manhã? Caminho para encerrar. Está no texto, então, a história vai se desenrolar, a rebelião vai se levantar, Absalão vai costurar essa rebelião por um tempo, até o momento que ele vai deflagrar essa rebelião, e Israel vai entrar numa guerra civil praticamente. A mesma nação guerreando entre si. E a coisa acontece de um jeito tão terrível, que segundo diz as Escrituras, Davi prefere sair do trono, a acabar tendo que lutar, literalmente, corporalmente, até porque não poderia acontecer, com seu próprio filho. Então, uma movimentação terrível começa a acontecer, mas Davi ainda com muitos aliados, e com o maior dos aliados, e Absalão vai começar a caminhar para um desfecho trágico da sua própria história. E esse caminho, ele começa a ser apontado com muita clareza e direção, quando a Bíblia diz uma coisa que eu acho muito interessante. Estava lá Davi, tinha saído de Jerusalém, contava ainda com muitos apoiadores, estava lá a galera de Absalão, a briga, a guerra, quando de repente diz as Escrituras uma coisa, repita após mim, e a batalha, muito fraco, diga, a batalha se encaminhou para o bosque. É isso que está escrito na Bíblia. E a batalha se encaminhou para o bosque. Pastor, mas isso aí não. Isso aqui é muito importante. O que vai acontecer nesse bosque? Absalão vai morrer nesse bosque. Então, já estou lhe adiantando uma coisa. Para onde a batalha se encaminhou, foi exatamente aonde a vida de Absalão acabou tendo seu fim. O que você precisa entender? O que você precisa discernir nessa manhã para a gente concluir e orar junto? As batalhas, elas tendem a ser encaminhadas não para o terreno que você é mais forte. Elas sempre tendem a ser encaminhadas para o terreno que você é mais vulnerável. Porque o seu adversário não vai dar mole para você, irmão.
Ele não vai conduzir a batalha para um terreno onde você tem habilidade. Ele vai conduzir a batalha para um terreno onde ele sabe que você escorrega. Porque onde é mais fácil vencer você? No seu terreno de domínio ou no seu terreno de desconforto? Então, as batalhas da vida, elas sempre tendem a se direcionar, a se encaminhar para os lugares onde a gente tem pendências, questões mal resolvidas, problemas, assuntos que não foram tratados, conversas que não foram feitas. Aí o que o inimigo faz? Ele vai jogando a batalha para a minha área, meu terreno de maior vulnerabilidade. Então o que eu posso fazer em relação a isso? Eliminar ao máximo possível minhas vulnerabilidades. E aí que entra a história do corte do cabelo lá atrás. Agora vai fazer assim, ó. Agora vai ligar tudo. Se estiver aqui, vai ser lindo. Não sei, se teve gente veio na vigília ontem, essa hora o espírito já foi, aleluia. Mas agora vai ligar tudo. Porque aí alguém está dizendo assim, pastor, então não tem jeito, porque você está dizendo que a batalha sempre se encaminha para o meu terreno de fraqueza, de vulnerabilidade, então eu sempre vou perder, eu sempre estou perdido. O que eu posso fazer em relação a isso? Previamente, vai eliminando a vulnerabilidade. Quanto menos assunto em aberto você deixar, menos terrenos de fragilidade vai haver para você ser conduzido. Alguém me entende? Se você tiver com o rodo o tempo inteiro, puxando, menos terreno ensaboado vai ter para o inimigo te levar. Alguém está por aí? Eu tenho que ir assim, bem no terreno. Eu vou logo no sabão, no rodo, para alguém não dizer que não entendeu. Aleluia! Então o que você tem que fazer? Você não pode deixar piso ensaboado, companheiro. Quando você enxergar, quando você perceber que uma coisa está se desenvolvendo, está crescendo, vai lá e corta, resolve, combate, conversa, expõe, vai lá. Porque se você for deixando uma ponta solta aqui, outra ponta solta ali, um terreno ensaboado a colar, um outro que o mato cresceu aqui, então ao seu redor, o que não falta vai ser um lugarzinho para o inimigo levar a batalha e saber que te vence mole lá. Alguém está por aí? Então, para onde a batalha vai se endereçar? Para onde ela vai se encaminhar? Para um bosque. Quando a batalha se encaminha para o bosque, agora eu preciso dizer uma coisa que eu vou ver quem está ligado aqui. A batalha se encaminha para o bosque, e eu tenho para mim, pelo que eu vou ver acontecer logo depois, vou repetir. A batalha se encaminha para o bosque, e eu tenho para mim, pelo que eu vou ver acontecer logo depois, que não era final de ano ainda. Porque o que vai acontecer daqui a pouco no texto me sugere e me faz entender que não era dezembro. Estou falando no nosso calendário, né? Não era dezembro, porque o que vai acontecer me dá a entender que Absalão não tinha chegado no fim do ano, por isso não havia. Por quê? Porque diz as Escrituras, não sou eu, fechei a Bíblia, diz as Escrituras que vem Absalão montado num mulo. Os príncipes naquela época não usavam cavalos, isso foi inserido depois na época de Salomão, que trouxe cavalos do Egito. Mas nesse tempo eles usavam mulos, eram chamados mulos reais. Então não era uma montaria ruim, pelo contrário, era o melhor que se tinha. Então Absalão estava montado num mulo real, e Absalão ia na batalha, conduzido para o terreno da sua maior fragilidade. Por quê? Porque não era dezembro. Então eu estou vendo Absalão cavalgando e o cabelo esvoaçando. Aquele peso todo que ele podia ter cortado, mas não cortou. Aquilo tudo que ele poderia ter se livrado, mas não se livrou. Aquilo tudo que servia muito para ostentar uma imagem, mas era pouco funcional. E vem Absalão montado no mulo, e o que tinha lá na frente? Um arbusto, diz a Bíblia. Sugere, portanto, que esse bosque devia ter uma mata, uma vegetação um pouco mais densa. No mínimo, havia um arbusto justamente... meu irmão. Justamente, essas coincidências trágicas. Pastor, mas o problema é o arbusto. Não, o problema é o cabelo que você não cortou. Porque a nossa tendência é sempre achar que tinha uma coisa no lugar errado para me prejudicar. Não, você que nos preparou antes para ela. Não, fica por aí, não vai embora que vai ficar chato agora.
Qual é a discussão aqui? É a metáfora do copo meio cheio ou meio vazio. Eu tenho uma decisão, eu posso jogar na conta do arbusto ou posso jogar na conta de Absalão. Eu posso olhar e dizer, o arbusto estava no lugar errado. Ou eu posso olhar e dizer, se Absalão tivesse cortado na hora certa, ele passava. Não, vou tentar de novo. Eu posso olhar para o arbusto e dizer assim, ó, o arbusto estava no lugar errado. Ou eu posso olhar para Absalão e dizer, se ele tivesse cortado o cabelo na hora certa, ele passava. Pastor, mas você está falando de passar? Por que você está falando de passar? Porque, eu esqueci, não contei a história. Você não sabe o que aconteceu, não? Quando Absalão vinha montado no mulo, diz a Bíblia que o cabelo dele agarrou no arbusto. Você foi embora, eu vou tentar de novo. A Bíblia diz que o cabelo esvoaçado, não era final de ano, não tinha cortado, agarrou no arbusto. Quando o cabelo dele agarrou no arbusto, a Bíblia fala desse jeito, o mulo passou e ele ficou. Isso aqui dá uma mensagem pentecostal linda. Porque quando a mula vai e o príncipe fica, quando existem situações onde até a mula avança e o príncipe fica paralisado, tem alguma coisa muito errada. Né? E você já teve essa sensação alguma vez na sua vida, né? Algumas mulas foram e você ficou, né? Aleluia. Quem pode dizer amém numa hora dessa? Lá, você olha assim, como é que esse cara foi, gente? Você era uma mula na escola, você era uma mula na faculdade, como é que esse cara passou e eu fiquei? É porque ele resolveu pendências que você tolerou. Então o que vai acontecer? Absalão vai ficar agarrado, e aqui eu quero que você entenda só isso, irmão. Só isso. Só que ele resolve tolerar o peso, não resolve uma coisa que tinha que resolver, tolera, enrola aquilo em nome da vaidade, para não comprometer a imagem, ele compromete a funcionalidade e vai para a guerra. Porque esse é o problema dos caras. O problema deles é que eles são tolerantes com os pesos. O problema deles é que eles não abrem a boca para confessar pecados. O problema deles é que eles não resolvem suas pendências e ainda têm coragem de ir para a guerra. Porque o problema é que a proteção que a tua casa te dá, a guerra não te dá, não. A questão é que você até pode pensar que pode continuar vivendo, sustentando esses pesos, lidando com esses traumas, sem confessar, sem abrir teu coração, sem cortar determinadas coisas, enquanto você está lá, na proteção da sua casa, dos seus casulos. Mas quando você tem que ir para o campo de batalha, ninguém vai te dar mole não, campeão. Quando você tiver que ir para o campo de batalha, sabe o que o adversário vai fazer? Ele vai olhar teu peso, e em cima do teu peso, ele vai calcular a batalha para ser conduzida para o lugar onde você é pesado. Ele não vai levar a batalha para um lugar que não tem arbusto nenhum, ele vai levar a batalha para um lugar onde já existe alguma coisa que pode te travar e te agarrar, para você ficar justamente agarrado naquilo que você tolerou. Para você ficar justamente agarrado naquilo que você deveria ter se livrado nessa manhã de sábado, mas decidiu fingir que não era com você. Porque alguém vai sair daqui livre de alguns pesos. Mas alguém, talvez, infelizmente, espero que não, torço que não, oro para que não, pode decidir sair por aquela porta fingindo que não ouviu. Só quando você sair, aqui não tem arbusto, aqui não tem. Aqui está tudo tranquilo, só quando você sair daquela porta, vai ter um adversário fazendo de tudo para jogar a tua vida, para conduzir teu caminho exatamente para a área onde você pode ficar agarrado naquilo que você não resolveu. Mas eu creio e profetizo que na manhã desse sábado, nós vamos cortar o que tem que cortar, resolver o que tem que resolver, e quando nós saímos por aquela porta, Ele pode conduzir a batalha para o terreno que Ele quiser, porque nós não teremos pendência nenhuma, venceremos no nome daquele que nos chamou. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Fique de pé do seu lugar nessa manhã de sábado. Glória a Deus. Pensa na cena. O príncipe que tinha tudo para vencer, agarrado pelos cabelos num arbusto. Vem os inimigos, dardos na mão, lanças na mão.
Absalão está lá. Os caras só vêm assim e fazem assim, ó. Diz a Bíblia, traspassam o coração de Absalão com a lança. O guerreiro hábil com espada, com escudo, vai e volta, está totalmente exposto. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Perceba o que tolerar uma coisa por tempo demais faz. Te expõe, tira teu chão. Perceba o que você não resolveu, uma coisa que tem que ser resolvida. O que é que faz? Você fica lá na frente desarmado, peito aberto, vai ser atingido pela primeira seta que vier voando. Calamancheria, Nurgianaia, Andoremacheia. Tem que ser macho para fazer o que eu vou sugerir agora aqui. Tem que ser macho. É bom que só tem homem, não é? Tem que ser macho. O quê? Entender que tem alguma coisa que você andou tolerando durante um tempo, mas hoje você sente no teu espírito Deus te dizer assim, ó, não dá mais. Você vai acabar ficando preso por isso, exposto por isso, e vai ser vencido nisso. Mas antes que isso aconteça, se você quer receber poder do Espírito Santo, força no Senhor, para você sair daqui hoje para resolver alguma questão que você sabe que não dá mais tempo de tolerar, sai do seu lugar, vem aqui no altar agora, vem, isso é coisa de macho, tem que ser macho, vem aqui no seu lugar, enquanto uma canção vai ser entoada, pode entrar direto, que hoje é manhã de resolver coisas, amanhã, oh, glória a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É nesse altar que vai ficar muita coisa essa manhã. Amanhã de entrega no altar. Que Tu cresça, Senhor. Amanhã de confissão. Aleluia. Aleluia. E como serafins que tocam perante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu. Declare isso. Para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Mais e mais. O Santo dos Santos. A fumaça me esconde. Só teus olhos. Só Teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar. meu lugar secreto. Só com a graça me basta, com a presença o meu prazer. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, esta manhã. Estamos aqui com o coração quebrantado diante da Tua presença. Não é diante de homens que nós abrimos nosso coração. Não é apenas diante de homens que quebrantamos e nos humilhamos, mas é debaixo da mão do Senhor que nos humilhamos esta manhã, crendo que se tivermos a coragem de nos despir da nossa vaidade, da nossa vanglória, o Espírito do Senhor nos ajudará. Oh, eu te peço agora, Espírito Santo, começa a trabalhar nas nossas fraquezas, trabalhar nas nossas fragilidades, trabalhar nas nossas vulnerabilidades. Eu profetizo, os príncipes não serão vencidos, nós não seremos vencidos, não, nós venceremos, não recuaremos, nós avançaremos. Há um final de bênção, há um final de paz, há um futuro de glória. Não seremos vencidos, não seremos vencidos. Só teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Levante a sua mão, campeão, mais alto que você puder. Diga comigo bem forte: não seremos vencidos. Diga: no poder do Espírito Santo,
não seremos vencidos. Quem pode glorificá-lo esta manhã? Quem pode bendizer o nome dele esta manhã? Não seremos vencidos. Pode retomar o seu lugar esta manhã. Muito obrigado, pessoal do louvor. Deus te abençoe. Continue te guardando seu coração, sua vida, sua casa, seu ministério, seus negócios. Não seremos vencidos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Graças a Deus.